Em primeiro lugar, Estado e sociedade civil são momentos de um anel de ferro insolúvel. A teoria malsã do auxilianismo consagrou a década de 60, 70 as tais instâncias. Tá? Dissolveu o problema fundamental que a sociabilidade é um complexo com dimensões específicas. A política é uma dimensão específica da sociabilidade do capital. O Estado é o instrumento necessário. Não há possibilidade de sustentação, desenvolvimento e propriedade privada sem Estado. O Estado é o elemento necessário extra-econômico de função econômica sem o qual o capitalismo não existe. Lamentavelmente, o Marx não escreveu nada a respeito do Estado, mas podia escrever. O Estado seria o último livro do O Capital. Sintomático. E, numa correspondência, na década de 60, quando ele está ultimando, passar ali no tomo 1, livro 1 do Capital, numa correspondência com Lassalle, eu não posso citar a data, lembro a correspondência, até que não lembro o ano, não lembro o mês, não lembro o dia. Não me perdoar. Diz claramente o seguinte: o tomo 1 é apenas o tomo 1, que deverá seguir mais tantos tomos, constitui um conjunto apenas dos princípios. Disto, várias pessoas poderiam trabalhar. Não só eu. Cada um poderia pegar um dos aspectos que você trabalhar. Mas há um aspecto. Este só eu poderia trabalhar, o Estado. Quero estudar e examinar a relação fundamental entre Estado e forma econômica, social e produção. O único livro que ele não via ninguém capaz de escrever, a não ser ele, era o Estado. Ele não começou a esboçar sequer as anotações iniciais. Ou, isso é possível, essas anotações existem, mas estão retidas na União Soviética, em originais ainda não publicados, porque há milhares de páginas do Marx que estão nos arquivos soviéticos e não foram publicados até hoje. Por exemplo, a primeira versão do tomo 1 do Capital não foi, até hoje, publicada. É inédito. Mas há um imenso original sobre matemática. A maior parte dos que já examinados, que não tem nada de grande novidade, tem uns pedaços foram publicados. Há dois textos, dentro dos quais não me vale muito, e que não aparecem, a não ser nas obras completas, e mais recentemente só. Um é um texto da juventude, chamado Glosas Críticas Marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. É um artigo de 1844, exatamente no mesmo momento em que ele escreve os manuscritos econômicos filosóficos de 44, e é um artigo escrito contra Arnold Ruge. Ruge havia ocorrido o primeiro grande evento de luta social operária na Alemanha. Os tecelões da Silésia tinham vindo à tona com uma forma muito mais aguda de tudo que já tinha ocorrido na França e na Inglaterra. E Arnold Ruge faz um artigo dizendo que aquilo não tem maior significado, porque não é político. No dia em que as revoluções sociais tiverem alma política, aí o povo alemão terá ascendido ao nível da humanidade. Marx responde com esse trabalho, publicado em 2 pedaços, agosto e setembro de 44, num jornal publicado na França, mas em língua alemã, onde ele ridiculariza tudo. É um absurdo uma revolução social com alma política. O que tem sentido e o que é preciso é uma revolução política com alma social. E desenvolve o seguinte: a revolução política só destrói, só tira do espaço aquilo que é um impeditivo, uma forma de Estado.
mas não constrói nada nem é capaz de construir. Quando uma revolução política transita para a revolução social, quando o socialismo começa a se colocar, ele tem que se livrar do invólucro político. A política é aquela escada do Wittgenstein. Estou fazendo uma ironia aqui do Wittgenstein. O Wittgenstein pode escrever trabalhos, só o trabalho dele, né, o famoso, tratar com ele. Diz que ele usou uma escada. E agora que ele chegou no topo, ele dá uma escada fora. Eu sempre, de uma forma assim, bárbara, plebeia, que era muito característica do Marx, eu sempre perguntei, como é que ele vai descer no mundo? Não deixei nunca. Ficou lá. O problema da escada da política é isso mesmo, é para não voltar atrás. É para ficar num novo espaço, uma nova dimensão da existência. Esse artigo 44, nunca encontrei em nenhuma obra escolhida, em nenhuma publicação separada. Não existe, só iria encontrar em obras completas. Vou publicar em breve, pela ensaio, uma introdução. Tenho usado muitas edições da Universidade em artigos meus. É onde, ao nível da juventude, ele expõe aquilo que eu chamo de concepção, determinação negativa da política. É uma questão ontológica, totalmente desconhecida pelo Lenin, pelo Trotsky e até mesmo aquele que eu considero o maior pensador marxista do século, Lukács, compreendeu. É terrível. Um livrinho chamado O Jovem Marx, a última menção que aparece no livro é precisamente esse artigo e o cara demonstração de que não entendeu o artigo. O pensamento é socialmente determinado. E eu diria, esse século tem que ser atravessado por uma experiência tão amarga como o desastre do leste europeu, como a aberração do leste europeu em países correlatos, para que se começasse a ter a chance de recuperar o pensamento humano. O segundo texto é uma continuação disso, não publicado em livro, aquele foi publicado em livro, nunca desmentido, e desenvolve e confirma a questão judaica, passagens da miséria da filosofia, passagens da ideologia alemã, mas o único lugar onde a coisa está articulada está nesse artigo, onde ele chega a dizer o Estado, a administração, é a impotência. E ele faz toda uma história de toda a tentativa do Estado ser operante socialmente. Ele mostra na França, na Inglaterra, a impossibilidade do Estado ser socialmente operante. Ele faz a crítica da inteligência política, dizendo que é o pior tipo de inteligência, porque ela é baseada simplesmente na vontade. E a vontade é cega. Portanto, a inteligência política é incapaz de compreender o social. Explícito. Explícito. O desenvolvimento e a última palavra desse itinerário de reflexão nunca desmentido, e olha aqui, tanto pessoalmente como alguns orientandos meus pesquisando, não há desmentido. O máximo de comprovação, o arremate disso está nos materiais preparatórios para descrever a guerra civil na França. Esses materiais preparatórios não foram publicados. São duas versões anteriores ao texto que foi publicado. São muito mais interessantes, ricos e complexos do que o texto publicado. O texto publicado, que explica por que a comuna foi uma glória, por que ela tinha que ser derrotada, vejam a diferença. A comuna foi derrotada, o leste não foi derrotado, o leste desmoronou. O grande referencial do socialismo não é 17, é 71 dos séculos passados. A exemplaridade da comuna é a nossa referência histórica. 17 é só negativamente a referência. É aquilo que nem o livro do Engels,
a origem da propriedade. Desculpa, a dialética da natureza. Ele não presta um serviço para ele, porque ele mostra que não é por ali. É um livro totalmente errado. Ele presta um serviço. Você não pode adivinhar. Se você pudesse adivinhar, talvez algum meio, o que é o certo, teoricamente, você iria direto no certo. E não existe chave de ouro metodológica que vai por aí. Então ele fez uma tentativa inteiramente equivocada. Presta o serviço porque ele evidencia o equívoco. 17 é a evidência do equívoco. Ao passo que a Comuna de Paris é a evidência pequena, restrita, com pequena duração. 70 dias. Aliás, o Lênin e o Trotsky blindam o palácio lá onde estava, no dia 71, dizendo: duramos mais que a Comuna. Duraram menos que a Comuna, lá com uma que o exemplo da Comuna permanece positivamente. O exemplo, certo? Mostra apenas negativamente o que não deve ser.